Crianças sabidas. Crianças sabidas. Crianças sabidas. Crianças sabidas. Crianças sabidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olá, eu sou a Kemi Nitahara, jornalista da empresa Brasil de Comunicação, e hoje vamos tratar de um tema que diz respeito a todas as pessoas. Mas neste podcast, vamos falar em especial com as crianças. Eu sou a Maria Eduarda, mas pode me chamar de Madu. Eu tenho 8 anos e estou aqui de curiosa, sou a perguntadeira. Bem-vinda, Madu! Nós temos uma aniversariante ilustre neste 10 de dezembro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 75 anos em 2023. Nossa, é muito velha, mais velha que minha avó. Eu diria que é antiga, mas não antiquada. E apesar da idade, continua sofrendo com muita falta de respeito. Mas a gente não tem que respeitar os mais velhos? Claro, com certeza. Mas se a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse respeitada, a gente não estaria vendo essas guerras no mundo, né? Muitas crianças sendo mortas por causa da briga dos adultos. Mas vem cá, o que são os direitos humanos para você? Meu nome é Dante, tenho 6 anos. Hoje eu vou falar sobre direitos humanos. Direitos humanos são aquilo que as pessoas usam para sobreviver. Oi, meu nome é Caetano, eu tenho 6 anos. E para mim, direitos humanos é assim. Não pode ter gente passando fome. Não pode criança sem ir para a escola. E também não pode racismo, é proibido. Meu nome é Bento e eu tenho 11 anos. Direitos humanos, para mim, é o que uma pessoa significa na sociedade. Porque ela consegue, por exemplo, ter direito a lazer, mas também tem os seus deveres a cumprir para a sociedade. Oi, gente, meu nome é Isabela, tenho 5 anos. Hoje eu vim falar sobre os direitos humanos. Direitos humanos são todos os direitos que os humanos podem ter, tipo casas, alimentação, trabalhos e saúde também. Não importa o país que nós nascemos, ou a nossa cor, ou religião. Por isso, eu, Isabela, defendo os direitos humanos. Oi, meu nome é Arthur, eu tenho 6 anos, moro no Rio de Janeiro, no Brasil, e eu não sei nada dos direitos humanos. Tudo bem, Arthur. A gente vai tentar explicar para você. De onde vem essa história de direitos humanos? Então, Madu, a ideia da declaração veio depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela onde milhões de judeus foram perseguidos e mortos pelos nazistas alemães e terminou com as bombas atômicas que os Estados Unidos jogaram no Japão, nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki. Bomba, com certeza é contra os direitos humanos, né? Exato. Depois que a guerra acabou, deixando cerca de 60 milhões de mortos. Nossa, 60 milhões é muita gente. Muita gente mesmo. Para você ter uma ideia, o Brasil tem agora cerca de 200 milhões de habitantes. Então, 60 milhões seria mais do que 1/4 da população brasileira atual. E desse total, 40 milhões eram civis. As pessoas comuns, trabalhadoras, crianças, não eram soldados. Mas, voltando à Declaração dos Direitos Humanos, os países se reuniram para chegar a um acordo e não ter mais guerras no mundo. Não deu muito certo, né? Agora mesmo está tendo o conflito na Palestina e a guerra na Ucrânia. Pois é. Também tem conflitos armados em Burkina Faso, na Somália, no Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e na Síria. Sem falar em várias outras guerras que ocorreram antes dessas, como a do Vietnã, das Malvinas, Iraque, Afeganistão, só para citar algumas mais conhecidas. Então, nesse acordo que eu estava falando, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945. Ah, ONU, eu conheço. Ela cuida de várias coisas importantes no mundo, tipo essa OMS que a gente ouviu falar muito durante a pandemia de Covid-19.
Isso mesmo! A Organização Mundial da Saúde é um dos órgãos da ONU. Na Carta das Nações Unidas, que criou a ONU, o primeiro item fala dos objetivos da organização. Está escrito assim: manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. Percebeu que começa com paz e termina com paz, né? Além de falar paz mais 2 vezes e pacífico uma. Isso só no primeiro item. Todos os países são obrigados a seguir isso? Todos os que assinaram a carta concordando com o texto. Atualmente, 193 países fazem parte da ONU. Mas, na verdade, não é obrigatório assim como uma lei. É mais uma carta de princípios, para dar uma ideia de como as coisas deveriam ser. Tá, mas como os direitos humanos entram nessa história? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos começa assim: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens e crianças gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. A declaração foi lançada para reafirmar a necessidade de paz, respeito e dignidade a todas as pessoas e como todos devem agir para ela ser alcançada. Vamos chamar umas convidadas para explicar melhor isso? Meu nome é Irene Risini, eu sou professora aqui da PUC Rio, esse é o Departamento de Serviço Social, e eu sou diretora do CIESP da PUC Rio, que é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância. Eu sou Andréa Sepúlveda, defensora pública no estado do Rio de Janeiro. No momento, estou trabalhando na Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública. Madu, você lê pra gente os artigos da declaração? Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Eu acho que primeiro a gente precisa explicar o que é fraternidade, né? Eu acho que é um conceito muito interessante, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surgiu justamente para assegurar que todas as crianças sejam reconhecidas como iguais. E aí todas as crianças são também diferentes. Cada criança tem o seu jeitinho e ao mesmo tempo todo mundo tem o mesmo valor. Então a gente precisa caminhar pela vida, uma criança junto com a outra, segurando a mão, se ajudando, colaborando e respeitando uma a outra. Ao nascer, é muito importante que a criança seja muito bem cuidada, né? Porque ela nasce assim, com muitos potenciais, todas as crianças. Agora, para atingir esses potenciais, a criança precisa comer bem, ela precisa de afeto, de cuidados, ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir segura. E essas coisas não basta dinheiro. O dinheiro é importante para assegurar que ela tenha uma casa, que nessa casa ela tenha alimentação para o corpo desenvolver, para o cérebro desenvolver, mas junto com isso toda a parte emocional, que depende dela estar se sentindo segura, protegida e amada no seu contexto. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país, ou território a que pertence a uma pessoa, que se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Os direitos são assim, como superpoderes, né? Com os direitos a gente pode exigir que as coisas sejam mais justas. Só que o mundo não dá os mesmos direitos para todas as crianças. Então, algumas recebem mais do que outras. A gente precisa lutar para que todas as crianças sejam iguais nos seus direitos. Isso significa que não importa se você nasceu numa família super rica, ou se você nasceu numa família que tem mais dificuldades, ou se você é uma criança que mora num lugar mais distante, ou se você é uma criança de todas as religiões, de todos os tons de pele, todas as crianças precisam ter acesso a esses mesmos superpoderes, eu digo que são direitos. Eles são superpoderes porque eles permitem que a gente possa exigir que todo mundo seja realmente igual. Esse assunto é muito complicado porque há uma distorção aí. É como se só aqueles que são mais pobres e que têm seus direitos mais claramente violados, eles é que têm que lutar pelos seus direitos. Não é isso que essa Declaração Universal diz, que é a Convenção Global, Universal, Internacional, e o Estatuto é para todas as crianças e adolescentes, não é para aqueles que têm seus direitos violados, né? Então, é bem importante que aquelas crianças que também estão, digamos, nas escolas privadas, que têm recursos, né, mais privilégios, digamos assim, socialmente, também tenham consciência de que eles fazem parte dessa sociedade, que nada está assegurado de todo, né? E que essa questão dos direitos, ela diz respeito a todos os grupos da sociedade. Então a gente não muda nada, né? Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Não é ilusão, né? Que às vezes as pessoas falam, mas o amor é uma coisa muito abstrata, mas é a criança se sentir ali, que ela pode brincar, por exemplo, ela pode se expressar. Então, o direito a ser livre, a se sentir livre, e o direito à vida, é que essas condições bem básicas para a gente desenvolver quando a gente é pequenininho, elas estejam presentes. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. É muito triste a gente saber que até hoje tem pessoas que são mantidas em escravidão, né? Às vezes é um tipo de escravidão um pouco invisível, vamos dizer assim. Isso significa que a pessoa trabalha muito, não ganha o dinheiro que merecia ganhar, né? É explorada, trabalha muitas horas, ou então não pode sair para ver a família, ou então está numa cidade diferente da cidade onde ela nasceu, e a gente precisa lutar para que isso não aconteça. Então, a gente sabe, infelizmente, de casos, a gente já viu muitas vezes, pessoas são chamadas para trabalhar com promessas, né? Vão ganhar mais dinheiro, promessa de que vão ter um bom trabalho, e às vezes essas pessoas vêm para cá e ficam presas. Elas não são acorrentadas necessariamente, elas não ficam ali trancadas, mas elas não têm dinheiro para nada e elas não conseguem mais voltar para a casa delas. É isso que a gente chama de escravidão e servidão modernas. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento, ou castigo cruel, desumano ou degradante. O direito a não ser torturado é um direito muito reconhecido. Então, todos os estados, todos os países falam assim, não, a gente sabe que não pode torturar, né? A gente sabe que não pode manter a pessoa, fazer mal para ela, enfim. Mas, infelizmente, isso acontece. As pessoas, às vezes, que são presas, são levadas para dentro das celas e são maltratadas, são forçadas a falar uma coisa que elas não querem falar.
Isso que é a tortura, né? Às vezes a pessoa fica presa, não tem comida boa, não tem um espaço bom para viver, ela fica ali com um lugar muito ruim, não consegue sobreviver bem e a pessoa não deveria, né, ser submetida a esse tipo de tratamento, mesmo se ela estiver presa. A pessoa pode ser presa por um crime, alguma coisa que ela fez, né, de errado, um crime que ela cometeu, mas ela tem que ser bem tratada dentro da prisão também. Mas vem cá, são 30 artigos? Se a gente for ler tudo, vamos ficar aqui até amanhã. Você tem razão, é muita coisa. Vamos pular alguns e falar dos mais importantes para as crianças. Vou pedir para o Zé Carlos continuar e você descansa um pouco, tá bem? Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Tem vários artigos que falam de justiça, do direito de ser julgado sem discriminação, de ter proteção legal. Não sei se todas as crianças conhecem a justiça, né? Mas eu acho que tem alguma noção do que é. A justiça é o tribunal que vai ou julgar a gente por alguma coisa que a gente fez de errado, né? No caso da justiça criminal, ou vai fazer com que nossos direitos sejam atendidos quando a gente não tem os nossos direitos. Se você não tem acesso, por exemplo, ao direito à educação, você não consegue ir para uma escola, você tem o direito de ir para a justiça e falar, eu quero o meu direito, né? Por isso que eu falo que o direito é um superpoder. Então, a justiça serve para isso. Qual é o problema? Para você chegar na justiça, você precisa de um advogado ou de uma advogada, né? E advogado e advogada não são baratos, muitas vezes. E aí entra a Defensoria Pública. Tem vários órgãos que defendem os direitos da criança e adolescente. A Defensoria Pública está aí para isso, que é como se fossem advogados e advogadas gratuitos. Né? A gente faz muitas outras coisas, não é só isso, mas um papel importante nosso é realmente levar o direito da criança para dentro da justiça. Né? Eu acho que a criança precisa saber que se ela está sofrendo alguma violência por qualquer pessoa, todos esses órgãos estão aí para isso. Artigo 13. Parágrafo 1º. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Parágrafo 2º. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Já proibiram alguém de voltar ao país que nasceu? É muito sério. No Brasil, a gente vê mais o deslocamento interno, né, que acontece muito por razões socioeconômicas. Às vezes, as famílias precisam se deslocar de um estado para outro para talvez conseguir um emprego ou dificuldades diversas, né? Você tem o direito tanto de sair do local que está atingindo os seus direitos, né? Então, por exemplo, um local que está sofrendo guerras, tem muita violência e tudo, a criança tem o direito de se deslocar e por isso existem esses direitos todos de refugiados, imigrantes, que são protegidos pela lei. E eu sei que os países muitas vezes se fecham por questões principalmente econômicas, não querem que um monte de gente chegue lá, né, no seu país. Por outro lado, tem o direito de morar no seu país com paz, com dignidade. Então, se a criança está ali vivendo num local onde nada disso está sendo assegurado, ela tem o direito de se deslocar. E, ao mesmo tempo, ela tem o direito de exigir que no seu país, na sua cidade, no seu estado, ela acesse tudo isso. Uma vida em paz, uma vida digna, uma vida que tenha saúde, educação, uma boa alimentação e onde ela possa brincar. Então, você vê, são dois direitos complementares. A criança tem o direito de estar e viver ali no seu lugar em paz, mas se estiver muito ruim, ela também tem o direito de se deslocar e buscar um lugar melhor e ser bem recebida. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Existem lugares que obrigam você a ter uma única religião? Esses direitos de liberdade são muito importantes. A gente não deve ser oprimido pelas nossas opiniões, né? Se você tem uma religião, né? A gente no Brasil, por exemplo, tem muito preconceito muitas vezes com as religiões de matriz africana.
E a gente vê que muitos terreiros, por exemplo, são atacados e tudo mais. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que entender que todo mundo tem direito de ter sua própria religião e tem que ser respeitado por isso. Mas com relação à liberdade de consciência e pensamento, é a mesma coisa. Todo mundo tem que entender que pode falar o que quiser falar, né? Pode expressar suas opiniões. Significa, eu acredito que o mundo é desse jeito, eu acredito nisso, naquilo, e ninguém tem o direito, de outro lado, de te atacar por isso. Nem sempre é simples, né? As pessoas vão atacar muitas vezes, a gente sabe que isso acontece muito, e se isso acontecer, aí mais uma vez eu digo, a criança, a adolescente tem o direito de procurar os órgãos de proteção. Todo mundo saiba que não tem que ter medo de falar com alguém. Fala com um adulto, né? Vai na escola, vai no conselho tutelar, vai na defensoria, fala com o pai, com a mãe, com o tio, com alguém, para não ficar sofrendo isso. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Também as crianças, os adolescentes jovens têm um papel de participação social importante. Você está na escola, a escola tem que ter um grêmio. Por que os grêmios não funcionam? Por que as crianças e os adolescentes não são ouvidos como eles reclamam com frequência? Isso está previsto que existem lá as associações, os grêmios, as comissões, tem vários instrumentos que vocês precisam conhecer para garantir a sua voz. Vocês têm o direito a se expressar livremente. Tá, mas pode falar qualquer coisa? Não é assim. Porque se a gente tem um direito, mas a gente desrespeita o direito dos outros, a gente não está cumprindo o nosso direito de uma forma legal. Então, é poder expressar livremente, é poder contestar quando for o caso, é poder dizer, não, esse é o meu direito, mas é também poder escutar os adultos, dialogar com os adultos, e os adultos também têm o dever de abrir espaço para que as crianças possam se expressar, não desrespeitando, não tomando a frente das suas vozes. As pessoas confundem isso como bagunça. Não é desordem, é a vida em sociedade. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Esse é o meu direito favorito. Engraçado que já teve muito debate sobre se isso seria um direito humano ou não, né? Falando assim, mas por que isso é um direito humano? Porque o direito humano ele é muito inerente à pessoa, né? Ele é da pessoa simplesmente porque ela é pessoa. Mas foi se compreendendo que descansar, ter lazer, ter acesso à cultura, tudo isso que leva a gente a ter uma vida melhor como pessoa, não só como pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que produzem, né? A gente sai um pouco da lógica de mercado, né? Sai um pouco da lógica capitalista. É necessário que a gente faça isso. A gente precisa olhar para o ser humano, né? Então, descansar, ter espaços onde ela possa brincar, adolescente, que possa se divertir também, acesso à cultura na sua cidade, viver a sua cidade, acessar uma praia, acessar um cinema, acessar teatro. Isso também é um direito, isso também é importante. E não são as desigualdades que vão impedir isso, não devem. Artigo 25. Parágrafo 1º. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Parágrafo 2º. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Primeiro que nada é garantido, né, na vida. Os direitos, eles estão numa declaração universal, que é uma carta de princípios, para dizer para o mundo, olha só, todos nascem
iguais. Aí vocês podem me perguntar, mas professora Irene, como assim todos nós nascemos iguais? Você está aí na Gávea, na PUC, onde tem um monte de gente com muito dinheiro, e se você atravessa a rua, você está na favela da Rocinha, onde tem 150 mil pessoas morando lá em condições muito precárias. Uma criança que nasce aqui do lado da PUC, a criança que nasce do lado da Rocinha, ela não vai ter o mesmo destino. Ela vai nascer muito igualzinha, ela vai ter muitos sonhos parecidos, muitos desejos de viver bem, mas elas vão ter condições muito diferentes. Então isso é muito injusto, isso não é certo. O direito a um padrão adequado de vida é um direito muito importante. Eu sempre digo que ele é um direito guarda-chuva. Ele significa que todo mundo tem o direito às condições materiais para uma vida digna. A pessoa, a família, tenha condições de, por exemplo, viver numa casa que seja boa. Não tem que ser uma casa milionária, né? Mas é uma casa digna. Num bairro que tenha um saneamento, que tenha água, que tenha boas condições de vida também, que seja limpo. Que aquela família tenha acesso, por exemplo, a uma renda mínima que possa assegurar e que ela possa acessar direitos como ter uma boa alimentação, vestuário adequado, moradia adequada. São condições que violam uma série de direitos humanos. Não são por obra do acaso. Ninguém tem que estar passando fome ou estar numa situação de pobreza por obra do acaso. É porque os direitos estão sendo violados. São condições que são decorrentes de decisões políticas, de políticas públicas que foram colocadas dessa forma. Elas não vêm do nada, né? Elas não vêm assim da natureza. E principalmente elas não são culpa das pessoas que estão passando fome e que estão na pobreza. Não são. Artigo 29, parágrafo 1º. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Parágrafo 2º. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Parágrafo 3º. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. O grande pulo do gato aí é a gente entender os limites, com certeza. Você pode se expressar, né? Você pode dizer o que você acredita, em que você acredita. Mas você não pode ofender a outra pessoa pela opinião que ela tem. Ou porque ela tem uma religião que é diferente da sua, ou porque ela se veste de uma forma diferente. A grande questão é, todo mundo tem direito de se expressar e dialogar. Disso é feita a democracia, né? Só que isso tem que ser feito com respeito. Então, se a criança, adolescente, enfim, o adulto quer se manifestar de uma determinada forma, pode dialogar com outra pessoa, falar, eu discordo de você. Não tem problema discordar, né? Essa não é a questão. Vamos discutir isso de uma forma respeitosa. O que não pode acontecer são ataques. Você não pode utilizar a tua liberdade para ofender os direitos das outras pessoas. Então, precisamos viver em sociedade, é isso. Eu acho que passa muito pelo respeito. Um respeitando o direito do outro, assim a gente vai avançando e dialogando. E crianças? Essa declaração fala pouco dos nossos direitos. Pois é, demorou um pouquinho, mas a ONU também fez uma convenção internacional sobre os direitos da criança. Isso foi em 1989. Na verdade, tem outras declarações sobre as crianças antes dessa, desde 1924. Irene, explica pra gente como se chegou nessa convenção. Tem a de 24, foi praticamente a primeira, né? A primeira declaração, não era uma convenção, mas já sinalizava a importância dos direitos, né? O Brasil estava muito longe disso. O Brasil, em 1927, cria sua primeira lei específica, que foi o Código de Menores. Então, só 3 anos depois da Declaração Universal de Direitos da Criança, o Brasil ainda estava no menorismo, né? A criança enquanto menor. E foi até 1990, né? A convenção foi em 1989. Aqui no Brasil, principalmente com a Constituição Federal de 88, a gente já deu um enorme passo. Tanto a Constituição Federal, no artigo 227, como a Convenção dos Direitos da Criança, elas estimularam muito a própria força na Constituinte para aprovar o Estatuto da Criança e do Adolescente em julho, 13 de julho de 1990, né? O ECA, né?
Sim, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e que precisam de proteção integral e prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado, ou seja, de todas as instituições que governam o país. Olha o que diz o artigo 4º do ECA, como parece com a Declaração dos Direitos Humanos. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Esse é o grande salto do ECA e dos anos 80, né? De dizer, não vamos culpabilizar a família só se ela não está conseguindo. Essa família, para poder prover tudo que aquela criança precisa, ela também precisa ser cuidada. Ela precisa de ter trabalho, ela precisa de ter uma moradia decente, ela não pode ficar todos os dias preocupada se a casa vai cair, se amanhã não tem comida na mesa. Esse tipo de coisa é responsabilidade do Estado. Porque um país rico como o Brasil, né, como a Amazônia, com as águas, o oxigênio do mundo, o pulmão do mundo, como se diz, não pode ser um país assim tão rico, que tantas pessoas ainda passam fome. Mas e tem tantos direitos escritos pra gente, por que ainda tem criança que trabalha, que passa fome, que não vai pra escola, que morre em guerras? Pergunta difícil, hein? Alguém arrisca uma resposta? O direito de ninguém está garantido. Só porque está na lei, ele não garante, porque tem que efetivar. Para que ele aconteça, para ele ser efetivado, tem que ter política pública que pense o orçamento, e os moradores têm que estar lutando para isso também, como eles fazem, né? Os grupos comunitários também vão discutir, saneamento básico está ruim, tem que melhorar. Nada é garantido. Na vida, a gente tem que lutar por tudo. Então, crianças e adolescentes e jovens que estão me escutando, nós todos temos que lutar juntos para que o Brasil não seja um país tão rico, tão lindo e tão pobre, tão feio, quando a gente olha a pobreza e a fome nesse país. Não podemos admitir isso, a gente vai ter que lutar juntos, muito, para demandar quais são os direitos para que todos tenham melhores condições de vida. Quando eu falo que os direitos são como superpoderes, é exatamente por isso, eles são instrumentos. Se eles fossem totalmente implementados, a gente teria a sociedade ideal, né? Mas a gente vive em sociedade e tudo se relaciona a poder. Então, quanto mais poder um determinado grupo tem na sociedade, mais aqueles direitos daquelas pessoas são assegurados. As pessoas que têm menos poder, muitas vezes são as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, são as pessoas que estão vivendo na pobreza, que não têm poder político, que não têm poder econômico, não conseguem virar essa chave, virar esse jogo. E por isso é muito importante que a gente tenha movimentos sociais, que a gente tenha realmente educação para a política, que as pessoas saibam que elas podem lutar pelos seus direitos. Agora, né, se a gente não consegue ter uma sociedade justa em todos os seus aspectos, que seria o ideal, a gente vem com os direitos. Enquanto a gente não tem uma situação de igualdade real, a gente pega os direitos, a gente vai com os direitos e a gente vai lutando. A esperança é que crianças como você, Madu, entendam esses direitos e coloquem tudo em prática já a partir de agora, e principalmente quando forem adultos. Aliás, em abril de 2024, vamos ter a etapa nacional da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não é, professora Irene? As crianças já podem participar. Se Deus quiser, vamos estar muito presentes na Conferência Nacional, que vai ser em abril, em Brasília. Em todo município tem um conselho, tem uma conferência livre onde as crianças podem, inclusive, organizar a sua conferência. Depois tem as conferências municipais, que vão discutir o que as crianças acham que é importante incluir. E aí vão tendo representantes de cada estado que vão estar em Brasília. São milhares de pessoas que vão se reunir. Eu vou estar lá fazendo uma das palestras, uma das aberturas. E nós vamos levar os nossos adolescentes com a gente também para sentar lá e gritar, porque é um espaço de conjunto de conquistas também.
São centenas de crianças e adolescentes que participam com adultos, é uma coisa muito linda, que dá muita esperança para a gente, apesar dos imensos desafios desse país. Tá combinado, então tá tudo trocado, então... Ou seja, o futuro realmente depende de nós, crianças. Parece que os adultos escreveram essas coisas, mas esqueceram de tudo. Pois é, para ter direitos garantidos, só com muita luta e consciência da necessidade de deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Este foi o podcast, uma produção da Radiogência Nacional. A produção, reportagem, roteiro e montagem foram minhas, a Kemi Nitahara. O José Carlos Andrade fez a locução dos documentos oficiais. Coordenação de processos e edição são de Beatriz Arcoverde. Gravação de Tony Godoy e equipe da EBC. Identidade sonora e sonoplastia de Jailton Sodré. Liliane Farias foi a responsável pela estratégia de publicação e distribuição nas redes sociais. Implementação na web, Beatriz Arcoverde e Lincoln Araújo. Interpretação em Libras de Lorraine Costa. A direção de vídeo é de Lorena Veras e o Daniel Hiroshi fez a captação de imagem. Montagem da versão em vídeo de Felipe Leite e Fernando Miranda. Utilizamos as músicas O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos e Ferreira Goulart, na gravação do grupo Udi Grude, e Então Tá Combinado e Pindorama, da Palavra Cantada. Eu sou a Maria Eduarda e foi a pergunta dele. Também li alguns artigos da declaração. Adorei participar, podem me chamar de novo. Muito obrigado pela participação super especial, Madu. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Conheça outras produções da Rádio Agência Nacional nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube. Tchauzinho! Agora a gente abre a roda, agora a gente vai voar. Então tá